Evangelho de Lucas 12, de 15 a 36. Quem achou, diga glória a Deus. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E depois disso direi para mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Na Revista Corrigida diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que preparaste, para quem será? E o que preparastes, para quem será? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não tecem, não trabalham. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus dessa maneira veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, porque o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas, para que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Repita após mim: onde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. Diga para alguém que próximo a você, vire para essa pessoa e diga: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Pai Deus Todo-Poderoso, eu te peço nessa hora que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito ministre o nosso espírito, Deus, gerando testificação, porque nós cremos que a transformação de dentro para fora começa a partir do momento que a palavra revelada, ela se conecta conosco. Fala com a gente, Deus, temos fome e sede da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus. O tema da mensagem de hoje é vida desperdiçada. Eu não sei quantos conseguem entender a dinâmica da foto, mas é o cara na frente de um trem se suicidando. Eu quero começar essa mensagem falando sobre vida desperdiçada, perguntando para você o seguinte: primeiro, como anda a sua vida? Naturalmente que para grande maioria das pessoas, até para aquelas que não estão tão bem, quando você pergunta como que você está, qual é a resposta que vem na sequência? Tudo bem.
Ok, aprendemos a ser superficiais. Talvez a gente não se importe muito com a resposta também do outro. Então, eu finjo que estou falando a verdade, o outro também finge que se importa, e assim a gente vai levando a vida. Um do lado do outro, todos no mesmo lugar, mas muitas vezes sozinhos, sem companhia verdadeira. E eu penso que esse ambiente superficial, ele representa uma enorme parcela da sociedade, da geração na qual vivemos. Nós ministramos aqui na igreja os cursos da Universidade da Família, e é interessante como que nas primeiras aulas o pessoal fica só na... A gente traz os temas, né? Os professores estão aqui assim, a gente traz os temas confrontantes, e todo mundo fica ali só falando básico, superficialmente. Aprendemos a nos relacionar dessa maneira. Mas eu quero que você seja honesto com você mesmo, não com a pessoa que está do seu lado, mas com você mesmo. Como está a sua vida de verdade? Talvez um outro sintoma muito característico dessa sociedade é a da vitimação. A gente olha para a nossa vida e a gente sempre atribui o estado em que ela se encontra a alguma coisa ou alguém. Ou seja, eu não sou feliz por causa dos meus pais, eu não sou feliz por causa da economia do país, eu não sou feliz porque o governo é de direita e eu sou de esquerda, eu não sou feliz porque meu cônjuge não é legal comigo. Enfim, a gente tem sempre uma explicação fora de nós para justificar o estado da nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: a maneira como você vive e o estado atual da sua vida, eles são diretamente a consequência direta da maneira como você administra as suas prioridades. A maneira como você administra as suas prioridades determinarão a maneira como você vive. A maneira como você administra as suas prioridades determinarão o estado da sua alma. A maneira como você administra as suas prioridades determinarão o quão próspero ou o quão limitada será a sua jornada na vida. E quando a gente pensa em uma vida desperdiçada, a gente logo associa a uma pessoa que ceifou a própria vida através de um suicídio. O que é uma tragédia? Sim, lógico que é uma tragédia. Mas eu quero nessa noite chamar a atenção que talvez você não leve em consideração que a maneira como você administra o curso da sua história, ainda que em vida, ele pode ser tão trágico quanto. A Bíblia fala que ao homem está permitido morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Hebreus 9, 27. Considerando que você só possui uma oportunidade de viver a maravilhosa experiência da vida terrena, eu te pergunto de novo: como você está administrando a sua vida? Como você administra? Como você administra o seu tempo? Tempo desperdiçado não é tempo desperdiçado. Tempo desperdiçado, na verdade, é vida desperdiçada. Eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente. Eu fico olhando na internet o nível de, falando de nós enquanto igreja, o nível de empenho emocional, a quantidade de energia empenhada em algumas discussões. E eu me pego pensando me pego pensando o quão de fato relevante algumas coisas são. Já depois dos 40 anos, eu estou em uma política pessoal de vivência. Eu não gasto a minha energia naquilo que não acrescenta nada à minha história. Eu não gasto a minha energia naquilo que não corrobora com o meu propósito. Eu não gasto a minha energia naquilo que não é relevante para o reino. Eu não gasto a minha energia naquilo que não é relevante para a minha família. Eu não gasto a minha energia naquilo que não vai acrescentar em absolutamente nada na minha vida.
E eu vejo as pessoas, em sua grande maioria, administrando o seu tempo e a sua vida e a sua história como se tivessem todo o tempo do mundo. No texto que nós lemos inicialmente do Evangelho de Lucas, um homem, ele olha para a sua propriedade, ele tem abastança e ele fala assim: cara, eu posso colocar o burro na sombra, eu tenho o suficiente para viver o resto da minha vida. Então eu vou dizer para minha própria alma: agora é só deitar e descansar, come, bebe, folga. Mas Deus lhe perguntou: louco, essa noite pedirão a tua alma, e tudo que você preparou foi para quem? Eu te pergunto, quanto tempo você tem? Talvez o tempo que a gente joga fora, sei lá, assistindo um Felipe Neto, talvez aquele tempo teria sido a última oportunidade fazendo uma refeição à mesa com seus pais. A gente não tem tempo sobrando, cada minuto é precioso. Nós só temos uma vida e ela é preciosa. Nós somos. Quer ver, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, pastor, eu não consigo voltar a estudar porque eu não tenho tempo. Desculpa. Eu não consigo me envolver mais com a obra de Deus porque eu não tenho tempo. Desculpa. Eu não consigo cuidar mais da minha saúde porque eu não tenho tempo. Desculpa, irmão. O que falta na maioria das vezes não é tempo. O que falta na maioria das vezes é interesse em dar importância àquilo que é importante. Nós aprendemos a viver sem pensar muito, mas chega uma fase da vida de todos nós que nós precisamos parar, colocar tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, tudo aquilo que está inserido na nossa vida, o que está inserido e que deveria e aquilo que não deveria, e perguntar para nós mesmos: tem espaço na minha vida para isso? Tem espaço na minha vida para isso? Eu fico olhando quantos crentes, uma vida inteira na igreja, preso nos mesmos problemas, nas mesmas discussões, nas mesmas coisinhas, nos mesmos lugares. Enquanto tem pessoas que chegaram depois e estão na linha de frente do reino, vivendo uma vida extraordinária, fazendo coisas maravilhosas, enquanto outros estão lá no mesmo lugar, com a mente pequena, com uma visão fechada. Não, irmãos. O que realmente importa, o que realmente é relevante. Qual é a relevância da sua vida até hoje para o mundo no qual você vive? Qual é a relevância da sua vida, vamos diminuir a escala, até hoje, para o bairro onde você vive? Qual é a relevância até hoje da sua vida no seu núcleo familiar? Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você preparou, para quem será? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Tesouro fala de importâncias, de riquezas, de valores, de prioridade. Por exemplo, você acorda 5 horas da manhã, fica 40 minutos no trânsito e vai para o seu trabalho. Trabalha 8 horas. Sai do seu trabalho, mais 40 minutos você entra em casa. Toma um banho, janta. Você tem esposa ou marido e você tem filhos que você não teve tempo, e é real, não teve tempo de estar com eles, de comungar com eles, de dar atenção para eles, de investir, de se relacionar com eles, porque você estava fora, óbvio. Mas agora você está em casa e agora você tem tempo, porque entre o momento que você chegou e o momento que você vai dormir, tem ali umas 3 horas. Então você tem tempo. Desse tempo, você gasta somando, cada vez que você pega o telefone e fica rolando para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, de 10 em 10, de 5 em 5, de 15 em 15, mais 2 minutos, na somatória, isso aí te tomou 2 horas do seu tempo. Mas ainda tem também a TV. Na minha época a gente tinha 4 canais. Hoje você fica na frente da TV, literalmente queimando o que, irmãos? Tempo. 2 minutos. Entediado. E fazendo aquilo
porque você tem o direito de distrair um pouco a sua cabeça, porque você trabalhou o dia inteiro. Você está fazendo aquilo porque você não tem mais nada para fazer. Será que não? Então, ao longo da semana, você separa um dia para a sua família. Porque eu sou um crente exemplar, então o sábado é da minha família. Mas todo o tempo que foi investido ao longo da semana inteira, em televisão, por exemplo, em rede social sem propósito, foi absurdamente maior do que a migalha que a sua família teve no final de semana. Eu te pergunto, seja honesto com você. Onde está o seu coração? Na sua família? Ou em todas essas outras coisas onde você dá o seu melhor tempo? Porque a Bíblia fala que se quiser descobrir aonde está o tesouro de um homem, é só você rastrear aonde está o seu coração. Eu não posso dizer que a minha família é minha prioridade se o tempo que deveria ser dela eu estou desperdiçando. Mas a gente diz que não tem tempo. E isso explica uma geração tão confusa, com adolescentes tão complicados, com crianças cheias de problemas. Irmãos, o índice de crianças fazendo terapia é enorme. Enorme. Terapeuta de criança, na minha época, era pai e mãe. A gente terceiriza educação, a gente terceiriza observação, terceiriza isso tudo, porque não se tem tempo. Irmãos, deixa eu te perguntar, você realmente não tem tempo? Ou talvez você só esteja desperdiçando o teu tempo valioso com coisas que na verdade não importam. A gente olha para isso aqui e fala: nossa, que desperdício, morreu com 18 anos. Sabe o que é pior do que morrer, irmãos? É viver sem propósito. Porque depois que se morre não tem mais o que fazer. Não há o que se fazer. Pior do que morrer é você estar vivo, ainda ter oportunidade de fazer o certo e não fazer. Isso é pior do que morrer. Estar vivo sem propósito. Em Tiago 4, 13 e 17 diz assim: ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Ou seja, você tem um monte de plano, porque você acredita ter todo o tempo do mundo. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Na revista Corrigida fala que a vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece, é sensível. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem isto, pois quem sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. O que é relevante? Eu gravei um vídeo essa semana, eu estava gravando uma série de vídeos lá em casa com o Marcos, e um dos vídeos que vai sair aí essa semana na internet, eu falo sobre a vontade de Deus. Desde a minha adolescência na igreja eu vejo uma complexidade muito grande de conseguir compreender qual é a vontade de Deus. É como se fosse assim, a expectativa. Você vai sentar em um banquinho e Deus vai te revelar tudo o que acontecerá em detalhes, quase que como um filme acelerado. Então, peraí, deixa eu assistir o filme da minha vida até o fim. Aí depois que eu entender tudo em detalhes, cena após cena, eu rebobino e vou viver. Não é assim que funciona. Eu vou pedir, a gente não está com o Ministério da Infância funcionando, irmãos, por causa dessa questão da pandemia. Nosso auditório, nós temos um auditório de 200 lugares para eles, mas não tem ventilação natural. Tem ar-condicionado, mas não tem ventilação natural. Então, por causa disso, nós não estamos realizando por hora, os cultos lá embaixo, na Igreja da Criança.
já estamos estudando alguma maneira de fazer uma exaustão do vento para conseguir ministrar os seus filhos de maneira segura. Então eu vou pedir que os obreiros me deem um auxílio. Eu estou vendo muito adolescente, gente se movendo para lá e para cá. Os líderes, os obreiros, me ajudem, irmãos, por favor. Tá bom? Criança não atrapalha, criança é criança. Cabe a gente administrá-las, tá bom? Amém? Então, me perdi. Me ajuda, gente. Oi? Peca. Vontade de Deus. Obrigado, Lid. Vontade de Deus. A vontade de Deus, você vai entendendo ela para a sua vida em uma escala pequena. Por exemplo, qual é a vontade de Deus para o meu ano? Diminui a escala. Qual é a vontade de Deus para o meu mês? Diminui a escala. Qual é a vontade de Deus para a minha semana? Diminui a escala. Qual é a vontade de Deus para o meu dia? Diminui a escala. Qual é a vontade de Deus para mim nesse momento? Por exemplo, você está num culto como hoje. Apareceu o pastor Anderson dizendo: irmãos, nós temos um projeto assim, assim, assim. Existem pessoas em condição de rua. O inverno está chegando. Essas pessoas podem até morrer de hipotermia. Nós precisamos de doação para casaco. Existe a necessidade de doação de casaco. Eu tenho casaco. Qual é a vontade de Deus nesse momento? Que você faça aquilo que você pode fazer. Você está passando na rua e você vê um necessitado. Qual é a vontade de Deus naquele momento? Você mora do lado de um vizinho que ainda não conheceu Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus a respeito disso? Você chegou em casa, a sua mulher está de TPM, louca, descompensada. Qual é a vontade de Deus para você naquele momento? Que você fique quieto, mudo, pianinho, mansinho. Entende, irmãos? As pessoas, elas querem entender o filme todo, mas na verdade você vai entender a vontade de Deus para a sua vida através de pequenas coisas. É por isso que a Bíblia fala que todo aquele que sabendo o bem que deve fazer, não faz, comete pecado. E às vezes a pessoa fica assim, não sabendo o que eu tenho que fazer, logo eu não faço nada. Na verdade, quando você começar a remover da sua vida essa cortina de fumaça de uma série de coisas que não importam, você vai começar a conseguir enxergar realidades tão relevantes ali do seu lado. Você vai começar a observar o quanto seu filho precisa de você e o quanto você tem para oferecer para ele. Quando você tirar toda a cortina de fumaça e conseguir enxergá-lo. Quando você tirar a cortina de fumaça, você vai conseguir enxergar que a mudança do estado do seu casamento é muito mais simples do que você imagina. Fica complexo porque você só tem uma visão superficial, porque na maior parte do tempo você só está presente de forma corpórea, mas o seu coração está agarrado no seu tesouro. E a gente vai desperdiçando tempo precioso, vida preciosa, momentos preciosos. Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem afazeres. No momento que está em casa é o tempo que se tem. Esse tempo precisa ser governado, ele não pode ser desperdiçado. Aí na hora das refeições, irmãos, senta o filho adolescente no quarto, com porta trancada, comendo na frente do computador. O pai numa ponta do sofá assistindo TV. A mulher na outra ponta do sofá e uma lacuna gigante entre os dois pensando na morte da bezerra. E a gente fala que qual é a vontade de Deus para minha família? Primeiro, a vontade de Deus para sua família não é que você vá para a África, é que você arrume sua casa. É que você dê atenção àquilo que importa. Que você gaste o seu tempo com aquilo que é relevante, com aquilo que constrói algo, com aquilo que tem valor eterno. A gente desperdiça a vida, irmãos. Não é só quando a vida acaba.
O tempo que passa não volta. Isso é um fato. Eu estava conversando outro dia com alguém que estava com um filho já na juventude, não é da nossa igreja, por isso que eu estou usando exemplo, e com uma enorme dificuldade. Eu falei, sabe qual é o problema? O problema é quando não se faz o trabalho de base e só entende a necessidade quando começam a aparecer os problemas. Ou seja, desconsidera o conselho do arquiteto, desconsidera o laudo do engenheiro, desconsidera a expertise do construtor, constrói a casa sobre a areia. Não faz o alicerce, não faz um radier. O perigo sempre esteve ali, mas dessa pessoa só vai começar a querer tomar providências na hora que a casa começar a entortar. Ali é muito mais difícil, irmãos. Teria sido mais fácil começar direito lá de trás. Ah, pastor, mas o tempo já passou. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Por quê? Porque você está vivo. No livro de Joel, Deus fala através do profeta: restituir-vos-ei os anos perdidos. Existe uma promessa de restituição de tempo. Se você estiver disposto a assumir hoje um compromisso com a sua própria vida. Assumir um compromisso com a sua própria vida. Deixar as desculpas de lado. Olhar para dentro de você. Abrir as janelas da sua alma para que a luz da revelação de Deus entre. E a partir da iluminação do Espírito começar a colocar ordem na desordem. Está disposto? Veja bem que eu não estou te convidando ainda para assumir um compromisso com Cristo, para assumir um compromisso com a igreja. Eu estou no básico do básico. Eu estou te convidando a assumir um compromisso com você mesmo. Um compromisso de fazer bem para você mesmo. Um compromisso de cuidar bem da sua própria vida. Que nota você daria para a maneira como você tem administrado sua própria vida? De 0 a 10. Sua própria vida. Esquece o cônjuge, esquece o universo. Hoje, o que você faz por você mesmo? Que nota você daria? Não estou falando do casamento, estou falando de você com você mesmo. Você está sendo o seu próprio melhor amigo? Porque a gente vai entrar em alguns temas mais profundos, mas eu preciso do básico. Porque quem não quer fazer bem para si mesmo, dificilmente conseguirá fazer qualquer bem para qualquer outra pessoa. A gente desperdiça a vida quando a gente passa a vida tentando ser alguém que não somos, ao invés de nos desenvolvermos em nossa própria identidade. Mas como que você vai conseguir se desenvolver em sua própria identidade se todo o seu tempo é consumido com a vida dos outros? Irmãos, rede social virou a popularização da fofoca. Todo mundo passou a tomar conta da vida dos outros. Na minha infância, as pessoas ironizavam aquelas pessoas que ficavam penduradas na janela, dizendo que era gente que não tinha o que fazer. Quem não tem o que fazer, toma conta da vida dos outros. Só hoje, você tomou conta da vida de quantas pessoas? Fulano viajou, fulano foi no restaurante, fulano... Irmãos, isso acrescentou o que na sua vida? Não acrescentou dinheiro. Porque se para cada curtida você ganhasse R$5, ainda tudo bem. Teríamos alguns milionários entre nós, talvez. Você não ganha dinheiro. Você não ganha saúde. Você não ganha conhecimento útil. Você não ganha nada, irmãos. Isso é um péssimo negócio. E exatamente por gastarmos tanto tempo, tão mais tempo, nos focando na vida dos outros do que na nossa própria vida, nós vamos vivendo à margem de tudo aquilo que Deus pensou ao nosso respeito. Nós vamos vivendo às margens de tudo aquilo que nós deveríamos ser. Nós vamos vivendo às margens do nosso propósito, do nosso destino e da vida incrível que Deus preparou para que você vivesse. Você ainda tem tempo de viver uma vida incrível. O que é uma vida incrível? Uma vida incrível é uma vida com propósito. Uma vida incrível é alguém que vive exatamente para aquilo que nasceu.
Você não é réplica de ninguém, você é único. Como que a gente falava antigamente para fofoqueiro? Toma conta da sua vida. Vira para alguém nessa hora e fala assim: cara, assume o compromisso de tomar conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua casa. Aí sim, você vai ter, eu te garanto, mais dinheiro, mais saúde, mais bem-estar emocional, mais paz dentro de casa, mais conhecimento útil. E tudo isso são fragmentos de uma vida de sucesso e de propósito que Deus preparou para você. O ladrão, ele vem roubar, matar e destruir. Como você acha que Satanás está te roubando, gente? Ele está roubando a sua vida, balde após balde, drenando a sua energia, drenando a sua capacidade de se focar no que importa, drenando a sua capacidade analítica, drenando a sua sensibilidade, drenando as suas forças, drenando os seus recursos. Pense em um final de semana inteiro desperdiçado, maratonando Netflix, tempo que você poderia estar tendo, projetando algum novo empreendimento, tempo que você poderia estar fazendo algum curso livre, tempo que você poderia... Irmãos, as grandes faculdades de Mackenzie, PUC, todas elas estão dando cursos gratuitos, cursos incríveis, cursos maravilhosos, cursos de duração de uma semana, alguns com carga horária de 6, de 8 horas. 8 horas que você jogou no lixo em uma série que não acrescentou nem cultura. Essas mesmas 8 horas você teria feito um curso livre com certificado de uma grande universidade que melhoraria o seu currículo. Satanás está detonando a vida das pessoas dentro da sua casa, roubando, e sabe o que é pior? Com permissão. Com permissão. Ele não tem precisado entrar pela janela, ele tem entrado pela porta, a convite nosso. E a gente não entende o porquê de termos tanta dificuldade de viver avivamento. Como se vive avivamento quando não se busca isso intensamente? Como se vive avivamento com as nossas atenções tão fragmentadas em tantas coisas? Buscar-me-eis e me achareis quando essa busca for de todo o coração, for intencional, quando em nossa intencionalidade desejarmos encontrá-lo. A gente não quer pensar muito, porque isso meio que vai nos levar a fazer coisas que a gente não quer fazer. Aí qual é o problema? Não, eu preciso relaxar. Só que o tempo do suposto relaxamento, na matemática, dá saldo negativo, porque tudo que você deixou de fazer vai voltar de segunda a sexta em forma de estresse, em forma de problema, em forma de pendência, em forma de dor de cabeça. Então, ao invés de chegar em casa e dar atenção para o meu filho, para a minha família, fazer um curso, ir para a célula, me envolver com o reino de Deus, ler um bom livro, não, eu não quero pensar em nada, eu quero só distrair. Acreditando que, por alguma razão do universo, a sua vida vai melhorar sozinha, ou seus problemas vão simplesmente desaparecer do nada. Fantasia, irmãos. Fantasia. O reino é tomado à força. A vida é uma guerra. E só vencem, não é os fortes não, tá? Só vencem os perseverantes. Os perseverantes. Eu fico vendo tanta gente sem identidade nesse tempo, dentro e fora da igreja, gente sem personalidade, gente que não amadureceu, gente que não se desenvolveu em sua própria identidade, gente sem propósito, gente que não sabe quem é, de onde veio, o que tem que fazer e nem para onde está indo. E o tempo está passando, tic-tac, 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 tic-tac. O tempo está passando. E enquanto o tempo passa, uns têm mais uma conquista, outros abrem uma nova caixa de antidepressivo, de ansiolítico, obrigado, de ansiolítico, de antidepressivo. A cada minuto que passa, alguém avança em seu propósito, enquanto outros desistem de
viver. A cada momento que passa, uma família é restaurada, enquanto outra se acaba. E qual a diferença de um para o outro? Interesse. Só isso. Porque as bênçãos de Deus, elas foram disponibilizadas a todos os homens. Os recursos do céu foram disponibilizados a todos os homens. As soluções e respostas para qualquer dilema humano foram disponíveis para todas as pessoas. O que nos difere? Alguns têm interesse e buscam e encontram. Outros não têm interesse. E ficam lá no Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E achando que está fazendo um bom negócio. Quem você é, cara? Viver a vida do outro, viver fora da sua identidade, é desperdiçar vida. Deus nunca vai te prosperar fora da sua identidade. Deus não investe em pirataria. Desperdiçamos vida quando passamos a vida tentando ser alguém que não somos. Desperdiçamos vida quando vivemos às margens daquilo que nascemos para ser, fora do propósito da nossa existência. Tá, pastor, mas eu não sei para que eu nasci. Talvez você não saiba para que você nasceu, mas você não é louco. Você sabe a diferença entre bondade e maldade. Você sabe a diferença entre ação e omissão. Você sabe a diferença entre justiça e injustiça. Descubra a vontade de Deus caminhando nos caminhos da justiça, da bondade, da misericórdia e da graça. E à medida que você avança nisso, em algum momento você vai entender o propósito específico. Mas não adianta você querer entender a matéria avançada se você está ignorando e sendo omisso em toda a base que te levará a esse lugar. Não tem como a gente falar das coisas inefáveis enquanto a gente não falar das estruturais. Desperdiçamos vida quando permitimos que nosso tempo, esforço, recurso, emoções seja consumido por aquilo que não acrescenta absolutamente nada ao nosso propósito, nem ao mundo ao nosso redor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Jesus veio para que tivéssemos vida plena, vida abundante. Todos os dilemas, tudo que eu ainda não amo na minha vida, irmãos, está ao meu alcance de mudança. Deus tem recurso para mim, Deus tem força para mim, Deus tem ajuda para mim, Deus tem provisão para mim. Mas o fato de Deus ter tudo isso disponibilizado não significa que esteja em ação na minha vida. Eu preciso sair da inércia. Eu preciso decidir viver uma vida que vale a pena. Homens e mulheres, não só do passado, mas nesse tempo. Gente que está talvez passando por lutas incríveis, felizes e em paz, porque estão no centro do seu propósito. Entende, irmãos? Não tem a ver com ter uma vida tranquila ou ter uma vida de lutas. Não, a questão não é a luta. A questão é porque se luta. Que se há um propósito na minha luta, a minha luta se torna doce. A minha esposa, eu acordei hoje e perguntei para ela: como está o seu domingo? Aí ela me mandou a foto das 2 telas de computador com um gráfico de anatomia e colocou assim: assim está o meu domingo. Ela está lá estudando o domingo inteiro, dia e noite, até tarde da noite. Isso é difícil? É. Isso poderia ser considerado como uma luta? É. Mas para ela, apesar da agressividade do processo, isso é doce, porque ela sabe que tudo isso tem um propósito. Eu estou aqui longe da minha família, fiquei 2 meses, vou ficar agora mais 1 mês e meio. Isso para mim é uma guerra, é uma luta. Mas ela se torna doce, porque esse preço que eu estou pagando tem um propósito. O pastor Patrício acorda 3h30 da manhã, 3 horas. Está mais tarde agora? Na Barreira era 3 e pouca, né? 3 e pouca, 4 horas, vai para Macaé. Ele sai do trabalho todos os dias, morando em Unamar. Ele fica em Rio das Ostras até 10, 11 horas da noite, visitando fazendo reunião e aconselhamento, indo aqui e dali. Sai 3, 4 horas da manhã, chega em casa meia-noite lá em Unamar.
Isso é uma luta, é uma guerra. Mas para ele isso é prazeroso, porque tem um propósito. Ao passo que tem gente com a vida aparentemente perfeita, em depressão. Porque é uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito é uma vida desperdiçada. Pior do que morrer é viver e não saber para que se vive. Vivemos em função, desperdiçamos vida quando vivemos em função de satisfazer-nos de prazer, como quem tenta encher um saco furado que nunca se sacia, ao invés de buscar a Deus para encontrar sentido na vida. Essa geração talvez seja a geração mais intensa na busca insaciável por prazer. A gente vem para a casa de Deus buscando prazer, buscando bem-estar. Casa-se buscando prazer e bem-estar. Entra-se na faculdade buscando prazer e bem-estar. Constrói-se amizades buscando prazer e bem-estar. E tudo isso é volátil. Antigamente, na minha infância, carreira era vocação. O cara queria ser médico para salvar a vida, e não porque é uma faculdade que dá status e muito dinheiro. O cara queria ser pastor porque ele queria levar as pessoas para o céu, não porque isso é plataforma para status e visibilidade nos dias de hoje. O sujeito queria ser engenheiro porque ele queria criar coisas que tornassem a vida das pessoas mais fáceis. Outros queriam se casar porque queriam melhorar e queriam proteger, queriam doar, queriam sustentar. Mas hoje, propósito e sentido são temas que não estão na pauta da geração moderna. O assunto em alta é só um: prazer e satisfação. E encontra-se até isso numa vida sem sentido, mas é volátil. É um poço sem fundo, é um saco furado. Você vai ficar escravo como um dependente químico de mais uma dose de prazer. E o dia que você chegar no culto e receber uma palavra mais dura, o que você faz? Vai embora. No dia que você tiver lutas no casamento, você vai embora. No dia que seu amigo discordar de você, você vai embora. No dia que o seu trabalho começar a ficar difícil demais, você muda de trabalho, muda de carreira, muda. Porque não há propósito. Se não há propósito, a distância entre insistir e desistir é a mesma. Por isso que muitos preferem fazer isso. Porque não há propósito na vida. Viver ou morrer, meio que tanto faz. Agora, quando há um propósito, nós nos tornamos imparáveis. Eu não posso parar. Não posso parar. Porque eu sei aonde eu tenho que chegar. Eu não posso parar porque tem uma história sendo escrita e ainda não foi concluída. Eu não posso parar porque Deus tem mais para mim. Eu não posso perder tempo porque eu tenho uma obra importante para fazer. Neemias estava empenhado em uma grande obra. Satanás usou toda sorte de distrações para atrapalhá-lo. E Neemias, ele insistiu em seu posicionamento ao dizer: não posso descer, estou empenhado em uma grande obra e não posso parar. Nós estamos empenhados em uma grande obra, que é a vida que Deus confiou a cada um de nós. Por trás da sua vida há um propósito. Por trás da sua vida há outras vidas que serão abençoadas, melhoradas, alcançadas, tocadas e salvas. E todas essas vidas estão esperando a sua manifestação, você mostrar para que você veio. Sai do lugar de coitado, sai do lugar de vítima, desconstrói essa cortina de fumaça, sai do campo das desculpas, arregaça as mangas e começa a se focar no que é relevante, começa a se focar no que é importante. E eu duvido que a sua vida não mude, que o seu casamento não mude, que suas finanças não mude, que a sua alma não melhore. Não, irmãos, precisamos sair desse lugar de frágilzinhos, desse mundo de pregador com voz suave, acariciando o seu ego. Se fosse Jesus no Éden, no lugar de Adão, ele teria comido do fruto também, por causa do amor que ele tinha por Eva. Já disse o herege da nossa geração. Ai, que bonito. Jesus, por amor a mim, ele até pecaria. Não! Não!
sob nenhuma circunstância. Amar é fazer tudo o que for necessário, não importa o quanto me custe, pelo verdadeiro bem daquele a quem se ama. Jesus jamais ficaria em paz te vendo ir para o buraco, ainda que isso custasse o amor que você poderia ter por Ele. Eu me lembro da minha adolescência, minha mãe está ali, ó. Minha mãe é minha ovelha. Ser pastor da própria família é um desafio. Eu me lembro da minha adolescência, eu chegando para minha mãe e dizendo: você não me ama, porque eu estava sendo disciplinado. E minha mãe falava assim: te amo sim, vai para o seu castigo. O amor dela não precisava da minha nota, ela sabia o que ela estava fazendo, ela tinha um propósito. Recebemos castigo, chinelada, varada, nunca fomos espancados, mas sempre fomos disciplinados. Hoje está eu aqui, meu irmão estava aqui ministrando louvor, pastor Denis, minha irmã estava pregando aqui outro domingo, meus sobrinhos todos estão por aqui, meu cunhado vai ser ordenado ao ministério pastoral, família crente, ninguém se perdeu, ninguém virou bandido. Amar é dar destino, amar é proteger, amar é pagar o preço, ainda que isso custe a sua popularidade. Eu não sou pastor para ser amado, eu sou pastor para dar amor. E eu dou amor trazendo conversas como essa, ao longo de 16 anos da minha vida. Porque eu quero ver você. Eu não estou interessado na sua curtida na rede social, eu estou interessado em você curtir a vida excelente que Ele te deu para viver. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Então, se você ficar triste comigo, mas se alinhar com o seu propósito, está valendo. Você coloca de pé nessa hora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Prossigo para alcançá-lo. Você talvez olhe para a sua vida e fale: pastor, eu não estou tão ruim das pernas, mas eu também não estou incrível, né? Mas eu estou me esforçando, então continue. Prossigo para o alvo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Aqui comigo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não lembra mais dos seus pecados. Deixa eu falar uma coisa: talvez você tenha desperdiçado sua vida até o dia de hoje, mas hoje o Senhor está disposto a te dar um novo começo. Olha o que está escrito aqui embaixo: ainda há tempo de recomeçar. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: talvez você já tenha desperdiçado mais tempo do que deveria. Diga isso para alguém. Talvez você já tenha desperdiçado mais vida do que deveria. Talvez você já tenha perdido mais tempo com coisas fúteis do que deveria. Mas se você está vivo, se você está aqui nessa noite, se você está ao alcance da minha voz, eu quero te dizer: ainda há tempo de virar o jogo. Ainda há tempo de recomeçar. Ainda há tempo de você mudar a sua postura. Ainda há tempo de você viver a vida extraordinária que Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 10. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ainda há tempo de você viver e experienciar na sua história os grandes feitos e maravilhas do Senhor. Se você crê em seu coração nessa noite e decidir assumir o compromisso com a sua própria vida, você talvez estará dando o primeiro pequeno passo. Mas se ao assumir o controle da sua vida, você voluntariamente decidir entregá-la ao governo de Cristo, você estará assumindo o maior passo da história da sua vida.